a vitamina B1, a tiamina, que é uma das formadoras do complexo B. Todo o complexo B é importante para a nossa imunidade. No entanto, algumas dessas vitaminas, como a tiamina, têm um papel fundamental e aí por isso a gente vai destacá-la, ok? E como é de praxe, antes de falar do papel da tiamina na imunidade e na Covid-19, eu vou aqui dizer para vocês por que a tiamina ela é importante no nosso corpo. E você está vendo aí na tela as principais funções, então, da tiamina. Em primeiro lugar, ela é essencial para a produção de energia. Então, ela faz parte da máquina, do maquinário, que vai catabolizar, que vai quebrar glicose e ácidos graxos, que é um derivado da gordura, para transformar em energia. Então, não há energia sem tiamina. E daí a gente já começa a entender. Ora, quando eu tenho uma infecção e eu tenho um gasto energético aumentado, eu preciso de muita tiamina, porque a tiamina vai ajudar a gerar energia. Em segundo lugar, e não menos importante, a gente precisa falar que a tiamina ela é essencial para o bom funcionamento do cérebro e do coração. Tanto que, quando você tem a falta da tiamina, você tem uma doença chamada beriberi, que tem como características a falência cardíaca, a chamada beriberi molhada ou úmida, ou a falência do sistema nervoso, falência cerebral, e aí você tem sintomas neurológicos caracterizando o que a gente chama de beriberi seca. Portanto, sem tiamina não há bom funcionamento de cérebro nem de coração. Além disso, um terceiro aspecto importante é a necessidade da tiamina para o funcionamento gástrico. Porque com tiamina a gente produz o ácido clorídrico que vai atuar no nosso estômago quebrando as proteínas. Então a tiamina ela é fundamental para a digestão das proteínas. A vitamina B1 ou tiamina faz com que a gente produza o ácido clorídrico que vai atuar na digestão das proteínas. E por último, a tiamina é super importante para que a gente consiga produzir as nossas hemácias. Então, uma das características da falta de tiamina é a anemia. Sem tiamina, não há a produção dos glóbulos vermelhos, da hemácia. Dito isso, colocando essas principais funções que dizem para a gente o quanto a tiamina é importante, a gente precisa saber como suplementar. E aí, a gente pode mais uma vez fazer isso através da alimentação ou através da suplementação. E nesse caso especificamente, eu sugiro que a gente, claro, faça através da alimentação, mas dê uma boa dose extra com suplementação e eu vou falar para vocês. Então, alimentos ricos em tiamina: carnes, legumes, broto de feijão, castanha, ervilha e espinafre, como você pode ver aí na sua tela. Esses são alimentos riquíssimos em vitamina B1 que devem ser consumidos. No entanto, tem um suplemento que eu adoro e que eu recomendo que quase todos os meus pacientes tomem, que é o levedo de cerveja ou levedura de cerveja. Mais uma vez, prestem atenção, não é cerveja, é levedo de cerveja, né? Que é o produto da fermentação de um carboidrato, né, por um fungo, que dá esse levedo de cerveja que a gente normalmente usa ali na fermentação de pães, né? Então tem suas funções na indústria alimentícia, mas quando consumido pela gente, esse levedo de cerveja, ele tem muitas vitaminas do complexo B, inclusive a tiamina. Então por isso que eu recomendo que se faça a reposição com levedura de cerveja. Por quê? Porque além da tiamina, além da vitamina B1, você leva quase todo o complexo B. A única coisa que você não leva junto
até leva um pouquinho, mas não em quantidade suficiente, é a vitamina B12. Mas tirando a vitamina B12, você tem todo o complexo B na levedura de cerveja. Problema: a levedura de cerveja é muito ruim, tem um gosto muito amargo, tá? Então você pode mandar manipular também o levedo de cerveja em cápsulas. E qual é o papel da tiamina na Covid-19? Eu coloco aí em tela para você um estudo muito interessante, que tem uma parte in vitro e uma parte in vivo, que é as perspectivas terapêuticas para a tempestade de citocinas mediadas por células TH17 e para os sintomas neurológicos da Covid-19, eficácia e segurança da tiamina, evidências in vitro e perfil farmacocinético. Então, você vê que esse título tem um nome esquisito pra caramba, né? Mas eu vou explicar para vocês o que esse artigo aí quer dizer. A gente sabe que na Covid-19, o que mais inflama, o que mais faz com que o indivíduo fique grave é a chamada tempestade de citocinas. O que é isso? Você tem, após uma infecção viral, uma inflamação que é mediada por umas substâncias chamadas citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas ficam desreguladas. As células inflamatórias acabam produzindo citocinas demais. E aí inflamam muito o organismo a ponto do indivíduo aí morrer ou ter complicações graves. Então, esse estudo quer entender qual seria o papel da tiamina na amplificação dessa tempestade de citocinas, dessa tempestade inflamatória. E aí o que o estudo mostra? O estudo falou o seguinte, olha, e aí eu também vou te mostrar aí em tela. Mesmo em doses altas, 200 mg por dia, por 3 semanas, que é uma dose bastante alta da tiamina, a vitamina B1, a tiamina, foi segura e eficaz em diminuir os níveis da interleucina 17, citocina que aumenta a inflamação e amplifica a tempestade de citocinas na Covid-19. Portanto, esse é o grande efeito da tiamina. A tiamina acalma a tempestade de citocinas. Ela atua na célula chamada TH17, que produz a interleucina 17, que por sua vez amplifica a cascata de inflamação. E a tiamina dá uma acalmada nessa célula. Se o TH17 não produz muita interleucina 17, a tempestade inflamatória, a tempestade de citocinas fica mais leve, fica mais branda, e aí a inflamação não acontece tão grande. Por isso, a tiamina deve ser usada em pacientes internados. E além disso, se a gente tiver estoques altos de tiamina, as chances são que quando a gente internar, se Deus quiser, a gente não vai precisar internar, mas se a gente tiver a Covid-19 e precisar internar, que a nossa inflamação seja menor, ok?